Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Visão Total e hoje eu quero trazer umas dicas para você que vai comprar um carro usado. Vamos falar dos 7 golpes mais comuns para quem está comprando um carro usado, está pesquisando, está olhando. Existem 7 golpes muito comuns no mercado e eu vou falar quais são. Mas antes de eu falar quais serão esses golpes mais comuns, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar o seu comentário. O primeiro golpe super comum para quem vai comprar um carro usado é o famoso golpe da quilometragem adulterada. Você vai lá olhar o carro, e aí o vendedor vai dizer para você, não, meu carro tem 50 mil quilômetros rodados, só que na verdade ele vai ter 100, 150 mil rodados. Saibam que esse é o maior motivo de reclamação para quem compra um carro usado e ninguém quer comprar um carro com quilometragem adulterada, mas este é, de longe, o golpe mais comum na venda de carros usados. Outro golpe super comum é o carro de leilão. A pessoa apresenta para você o documento onde não tem restrições, ali não está escrito nada, mas o leilão está no histórico do carro, no registro do carro, dentro do canal do Detran. E aí, na apresentação, ali naquela conversa, muita gente não pede o laudo cautelar e aí não sabe que está comprando um carro que de repente teve histórico de leilão. Esse é o segundo golpe mais comum para quem compra um carro usado. O terceiro golpe mais comum é o carro de sinistro. Então o carro teve qualquer ocorrência ao longo da vida dele, ele entrou na base de dados de uma seguradora e não aparece no documento também, mas o carro tem o histórico de sinistro. Muita gente que compra um carro usado não faz laudo cautelar, não faz essa pesquisa e acaba comprando um carro que tem histórico de sinistro. E esse carro vale muito menos, ele não vale o valor da FIP. Esse é um golpe super comum no mercado. O quarto golpe super comum é aquele que é um pouco difícil de você localizar, que são as chamadas restrições administrativas. Por exemplo, o carro deve o IPVA no seu estado de origem, ou então ele está vinculado a um processo de herança, de sucessão, ele tem uma restrição, ele não pode ser transferido, ou então ele está vinculado a algum processo judicial, ele está envolvido em algum processo de partilha, de empresa, algum rolo desse tipo, e esse carro está vinculado dentro de um processo e ele não pode ser transferido. Por isso que você tem que fazer laudo cautelar. Ele vai mostrar se o carro tem qualquer tipo de restrição administrativa. Esse ponto é oculto, muitas vezes a pessoa não percebe na hora que vai ver o carro na casa de alguém, num feirão, numa loja, apresenta o documento, não tem restrição, mas ela está na base de dados também. Então precisa ficar atento. Outra questão é o carro com dívidas de impostos, por exemplo, IPVA. Acontece sim, ainda as bases de dados não estão assim unificadas em todo o Brasil. Então, de repente, você comprou um carro de Rondônia, comprou um carro do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, ele veio para o seu estado, para São Paulo, para o Rio, e aí só então você vai descobrir que o carro tem um débito e às vezes ele não está na base ali de restrição administrativa. Então por isso, tem que fazer o laudo cautelar para você saber na base geral se tem qualquer tipo de problema de documentação esse carro. O laudo cautelar te traz essa informação que você precisa saber. Outro golpe mais comum, esse é super comum, é fácil de descobrir, se o carro foi batido. Muita gente compra o carro que ali na loja, no sol ou então no escuro, ele é bonito, ele está brilhante, ele está alinhado, mas de repente bateu a porta, bateu o teto, capotou, bateu de frente, um caminhão bateu atrás, o carro depois foi reparado, tá bonito visualmente, mas ele já tem um histórico de colisão. Isso é muito sério, porque no reparo, o padrão de montagem do carro não vai ser exatamente o padrão original. Então o carro oxida mais depressa, ele vibra muito mais, ele não tem a mesma torção original de carroceria. Tem muita coisa envolvida nisso, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Mas o carro batido é aquele golpe mais comum na compra de carro usado. Antes de você comprar, decidir, vou comprar esse carro, faça o laudo cautelar, porque ele também vai fazer a análise estrutural do carro. Como é que está a porta, alinhamento, a longarina, o estado de toda a estrutura do carro, tudo isso vai ser mostrado no laudo cautelar.
Colisão é um problema super comum, carro que bateu de lado, de frente, capotou, jogou no rio, qualquer tipo de problema, ele vai aparecer no laudo cautelar com análise estrutural. Então você já percebeu, né? Quando a gente fala de 7 golpes, uma forma bem fácil de se prevenir contra esses golpes de carro usado é você fazer um laudo visão total. O laudo visão total tem a análise estrutural, tem a análise de quantos donos o carro teve, se ele já foi de sinistro, já foi de leilão, qual que é a vida, né? Qual que é toda a história do carro, você descobre com o laudo da visão total. Eles têm 150 unidades em 17 estados, a rede está crescendo bastante e com a visão total você vai ter mais transparência e segurança antes de você comprar seu carro usado. Gostou? Deixa o like e a gente se vê nos próximos vídeos.